tu valorizas certas coisas, ou seja, dás valores a umas e mais do que a outras. Há coisas que tu gostas mais, há coisas que tu gostas menos, há coisas que tu achas que se devem fazer e há coisas que tu achas que se devem evitar. É sobre isso que vamos falar neste episódio do secundário ao primário. Valores morais. São objetivos, são subjetivos, são relativos. Como é que se fundamentam, ou se fundamentam, os valores morais? Se estás interessado, não te esqueças, põe gosto, subscreve, partilha para chegarmos a mais pessoas e não te esqueças de ver até ao fim, em que eu ofereço um argumento muito simples para refutar o subjetivismo moral e sugiro algumas leituras para aprofundares tu mesmo este assunto. Bora lá! Vamos usar nesta nossa série estes manuais, ok? Este é o do 10º ano. Tenho aqui um do 11º. Filosofia, resumos, da editora Elementos. Portanto, filosofia, preparação para os testes, resumo dos conteúdos de acordo com as aprendizagens essenciais. Portanto, vimos isso no primeiro episódio desta série. O que é que são essas aprendizagens essenciais? Revisão rápida e simples, preparação para testes e exames. É um livro de 2023, da Porta Editora. Aliás, a lista da editora Elementos é da Porta Editora. Elementos é uma marca da Porta Editora. Bom, criação intelectual, Marta Paiva, José Ferreira Borges. E pronto. Aqui, este livro, como vem, é muito pequenino. Portanto, 62 páginas. A partir daí tem mais 2 páginas de bibliografia. Destas 62, tem as páginas técnicas, etc. Portanto, o índice, a matéria, digamos assim, começa na página 5. Portanto, são menos de 60 páginas com a matéria do 10º ano. E como eu disse no primeiro episódio, nós vamos saltar à frente aquela introdução à filosofia, porque temos aqui no canal um curso, um módulo do curso tomista de introdução à filosofia. Vamos saltar por motivo semelhante a lógica. E depois, portanto, começamos aqui na secção 2, a ação humana e os valores. E o primeiro tema, a ação humana, análise e compreensão do agir, determinismo e liberdade da ação humana. Vamos saltar à frente porque já temos um episódio sobre este tema em específico no secundário, no ensino secundário. Portanto, eu vou colocá-lo nesta playlist. E passamos ao segundo tema, a dimensão ético-política, análise e compreensão da experiência convivencial. E no primeiro ponto, portanto, este segundo ponto tem 2 pontos. O primeiro é a dimensão pessoal e social da ética, em que são, no fundo, os preâmbulos que o aluno deve ter para depois começar a analisar sistemas éticos concretos, Kant, Stuart Mill, etc. Isso vai ser no ponto 2.2, aqui neste manual é página 46, mas nós vamos começar na página 41. Portanto, hoje vamos ver estas 5 páginas. Okay? Não vamos falar de sistemas éticos concretos, portanto, não vamos. Este 2.2 é análise comparativa de 2 perspectivas filosóficas. Vamos fazer o 2.1, repito, a dimensão pessoal e social da ética, que vai ter aqui um conceito fundamental, valor, juízo de valor, quer dizer, temos aqui uma breve introdução à ética, o conceito de juízo de valor, e depois vai colocar a questão se os juízos de valor são objetivos ou subjetivos. Aí vai pôr aqui uma terceira opção, mas é disto que estamos a falar. Primeiro, entender o que é que são juízos de valor, o que é que são valores, o que é que são juízos sobre valores, e se estes são subjetivos ou relativos, ou objetivos. Ou seja, de que é que depende a verdade destes juízos.
Hum, e portanto, diz-nos o manual, há aqui alguns autores distinguem entre moral e ética. Hum, esta distinção não encontra fundamento na etimologia das palavras, mas é uma distinção hum, por costume, não é? Não é problemática. Alguns autores distinguem a moral, que seria o conjunto de normas e de juízos morais vigentes numa dada sociedade. Cada país tem o seu código moral, cada cultura, melhor falando, tem o seu código moral. E depois a ética, a reflexão sobre a moral. Que é a ética como uma disciplina filosófica, é que nós também chamamos de filosofia moral, a filosofia sobre a moral, esse conjunto de costumes. Pronto, isso seria a ética. Ok? Portanto, a ética preocupa-se com coisas como a fundamentação da moral, a natureza dos juízos morais e a resolução de problemas práticos. É disto que trata a moral. De uma perspectiva tomista, nós acrescentamos imediatamente isso é tudo secundário. Esses problemas aqui, a fundamentação da moral, a natureza dos juízos morais, a resolução de problemas práticos. Hum, o objetivo, ou melhor, o que está no centro da moral, é a procura da felicidade e do sentido da vida. É na procura da felicidade, do bem último, do bem supremo, do bem último, é sobre isso que versa a ética, a filosofia moral. Seja ah, na sua consideração mais abstrata do que é esse bem último, seja na consideração mais particular de como é que eu atinjo esse bem último. Ok? Mas o ponto fulcral para nós aqui é a ética é uma ciência teleológica, é uma ciência prática. Portanto, nós, como dizia Aristóteles, nós estudamos ética não para sabermos o que é o bem, mas para sermos boas pessoas. Portanto, o estudo que fazemos é ordenado à, à ação, e por isso é uma ciência prática e não uma ciência especulativa. Mas é uma ciência, portanto, estamos a tentar conhecer, não estamos a fazer. As aulas de ética não são aulas práticas, são aulas teóricas, nesse sentido, mas esse conhecimento teórico procura-se em vista a uma ação. Bom, a primeira questão aqui é os juízos morais, se eles são, ah, às vezes coloca-se esta questão de duas maneiras. Às vezes assumimos que os juízes de valor se distinguem dos juízes de facto, já vou explicar os termos, e depois pergunta se os juízos morais são juízos de valor ou juízes de facto. Então, temos aqui três tipos de juízos, digamos assim: valor, facto, morais. É uma maneira de colocar a questão. Outra maneira de colocar a questão é de assumir que o juízo de valor, que os juízes morais são juízes de valor e agora perguntar se os juízes de valor podem ou não ter uma fundamentação objetiva. Ah, bem, o que é que isto significa? Juízo, um juiz ajuizar alguma coisa, aquilo que faz um juiz é uma determinação acerca da verdade de alguma coisa. Ok? Portanto, um juízo de facto é uma determinação acerca da verdade de um facto. Um juízo de valor é a determinação acerca da verdade de um valor. Um juízo moral é uma determinação acerca eh, da verdade de algo que tem a ver com a moral. Às vezes são costumes, se deve ou não fazer isto, se isto é ou não errado, se isto é ou não uma boa ação, se isto, etc. Por exemplo, matar é errado, é um juízo moral. Não se deve, o que vocês quiserem, abortar, é um juízo moral. Não se deve fazer o pino quando se está sozinho no quarto, também é um juízo moral, que tem a ver com dever, com aquilo que nós devemos e que não devemos fazer.
é assim que isto é enquadrado no programa do secundário. Repito, numa perspectiva tomista, uh, isto já está tudo ao contrário. Portanto, aquilo que nós vamos estudar primeiro é a realidade, a natureza humana, perceber como é que é a natureza humana, e agora perceber como é que é essa natureza, qual é que é o fim dessa natureza e como é que os indivíduos dessa natureza podem alcançar esse fim. Seria aqui que nós começaríamos a estudar ética tomista. Mas aqui não é assim que fazemos. E portanto, o que é um valor? Ahm, diz-nos Diz-nos este manual que os valores representam, antes de mais, a não indiferença do ser humano perante a realidade. Ou seja, faz parte da natureza humana avaliar. Nós avaliamos factos, objetos, pessoas, acontecimentos, e quando nós avaliamos, não somos indiferentes, ah, temos uma experiência valorativa. As coisas ganham valor, são melhores e são piores. Ok? Exemplos de valor, bom, mal, ou bem e mal, desculpem, belo, feio, justo, injusto, tudo isto, diz o manual, são exemplos de, de valor. Portanto, os valores, como têm a ver com esta preferência que o indivíduo faz, hum, estão na base dos desejos, dos sentimentos, das avaliações, das preferências e até das decisões e das ações dos sujeitos. Porque eu valorizo tal coisa, eu ajo de tal maneira. Ok? Hum, E daí a importância ah, que estes valores têm na ética. Ok? O manual já está. Eu disse há pouco que havia duas maneiras de fazer isto. ah, Assumir que os juízos morais são juízos de valor e depois perguntar como é que eles se podem fundamentar objetivamente, se é que podem, e é esse o caminho que o manual está a ir. Outra hipótese teria sido dizer os juízes de facto são objetivos, os juízes de valor não são e os juízes morais são quais? Ok. Algumas características, três características, diz-nos o manual, dos valores. A polaridade, portanto, apresentam-se como polos opostos, bom, mal, belo, feio, justo e injusto. Diversidade, ou seja, nós vemos que pessoas diferentes, que culturas diferentes valorizam coisas diferentes. E hierarquia, a partir do momento em que as coisas têm valor, umas têm mais valor do que outras, e portanto podem ser hierarquizadas. Não é dito aqui pelo manual, explicitamente, mas está tácito na apresentação que é feita de valor, e os valores são subjetivos, não é? Ou seja, que os valores dependem do sujeito. Esta distinção, subjetivo-objetivo, significa se depende do sujeito que atribui esse valor, ou se depende da coisa, do objeto que tem esse valor. Portanto, a, a honestidade é uma coisa boa ou má, depende, tem um valor positivo ou negativo, dependendo, visão subjetivista, da, do sujeito. Para mim, a honestidade tem valor, para o Joãozinho não tem, ou do objeto. A honestidade em si tem ou não valor. Hum, Bom, agora, o que é que distingue um juízo de valor, nesta abordagem, de um juízo de facto? E o manual dá-nos um exemplo de cada. Um juízo de valor, a tortura é, em qualquer circunstância, moralmente inadmissível, isto é dito um juízo de valor. Exemplo de um juízo de facto, segundo a Amnistia Internacional, em 2012, cerca de 120 países praticavam a tortura. Portanto, neste juízo de facto, a proposição é descritiva, né? É um juízo descritivo, descreve a realidade, e eh, um juízo de valor é normativo, ou seja, prescritivo, diz como é que a realidade deve ser. No primeiro, o juízo de facto, nós adequamos-nos à realidade, né? Nós tentamos conhecer a realidade tal como ela é. No segundo, no juízo de valor, pretende-se que a realidade é que se adequa ao juízo. Pronto. E a partir daqui vem a discussão entre subjetivo, se estes juízos são subjetivos
objetivos, que eu já expliquei, e uma terceira opção, que é se eles são relativos, ou seja, no fundo, o subjetivo significa que dependem do sujeito e o relativo significa que dependem da cultura. Ok? Portanto, ahm, para um subjetivista, todos os juízos morais, portanto, os juízos sobre assuntos de ética, são puramente subjetivos, ou seja, só dependem do sujeito. E depois há vários tipos de subjetivismos morais. Uns, por exemplo, bastante em voga é o emotivismo, que significaria dizer que quando eu digo matar é errado, eu estou só a expressar uma emoção. Matar, sai. Ahm, não estou a tentar descrever a realidade como ela é. E este é o ponto fulcral. É se os juízos morais estão a descrever a realidade extramental, ou seja, fora das nossas mentes, estão a dizer de facto matar é errado, ou se estão só a dizer uma preferência nossa. Né? Ahm, e é esta a questão. Quando eu digo matar é errado, eu estou a descrever a realidade ou não? Ahm, recapitulando, subjetivismo, não estou a descrever as minhas preferências, a minha valorização da realidade, sendo que o valor é uma coisa que eu atribuo à realidade e que não está lá. Objetivismo, não, depende do objeto. O objeto em si, matar, tem esta característica de que é errado, ou seja, é uma coisa que não se deve fazer. Relativismo, não, o objeto não tem, mas também não cabe ao sujeito atribuir, cabe ao conjunto dos sujeitos, chamamos a isto intersubjetivo, não é só subjetivo, é intersubjetivo, à comunidade, a uma determinada comunidade dos sujeitos, cabe a ela dar esse valor. Portanto, o subjetivista pode viver num, no nosso país e achar que a escravatura é uma coisa legítima, um subjetivista poderia fazer isto. Um relativista cultural, não. Porquê? Porque na nossa cultura não é aceito, ok? A escravidão. Portanto, não me cabe a mim fazer esses juízos, cabe à sociedade, a sociedade rejeita e, portanto, eu não tenho alternativa. Ok. O manual apresenta estas hipóteses, estas várias hipóteses, e depois dá algumas objeções a cada. E convém aqui só reparar uma coisa: o objetivista é a posição, evidentemente é a posição tomista, evidentemente é a posição racional, mas filosoficamente falando é a posição mais fraca. E o que é que isto quer dizer? Quer dizer que enquanto o João, para ser relativista ou subjetivista, tem de achar que todos os juízos morais são relativos ou subjetivos, todos, um objetivista só tem de achar que há pelo menos um. Se houver pelo menos um valor objetivo, então nós somos objetivistas. Ok? Portanto, eu posso achar que mentir às vezes sim, às vezes não. E veja, nós não estamos aqui a dizer se depende da situação. Não, não é isso. Não é que eu acho que roubar em certas situações se justifica e, portanto, sou subjetivista. Não é isso que estamos a falar. Porque, por exemplo, eh, eu posso tratar roubar quando se tem fome com o objetivo de comer como um objeto. Ok? Portanto, a questão aqui não é se as intenções entram ou não na consideração. A intenção pode ser considerada neste contexto como o objeto em questão. Portanto, se o ouvinte acha que ah, em geral, mentir é errado, mas em certos sentidos mentir é permissível. Mas se o ouvinte acha que isto é de facto assim, ok? E acha que quem discorda está errado, né? Então é objetivista moral. Como é que seria subjetivista? Se dissesse, eu não gosto de mentir, mas sei lá, mas os outros gostam. Que é uma coisa que nós encontramos muitas vezes no discurso, por exemplo, sobre o aborto, em que as pessoas dizem
eu para mim eu acho errado, mas eu não estou no lugar da outra pessoa e a outra pessoa é que sabe, cada um com o seu corpo, essas coisas todas. O que é que nós estamos a dizer aí? Estamos a dizer, eh, o aborto não tem um valor intrínseco, se é bom ou se é mau, se é certo ou se é errado, se deve fazer, se deve evitar. Eu pessoalmente não gosto. Ok? Isso sim é subjetivismo. E se em vez de ser do sujeito for da cultura, é relativismo. Mas eu dizer que em certas situações, por exemplo, alguém que acha que em caso de violação o aborto é admissível, noutros casos não, isso não é subjetivismo, isso é objetivismo moral. Essa pessoa acredita que a realidade é assim, ou seja, no fundo a pessoa acha que os juízes morais são juízes de facto, estão a descrever a realidade. Depois nós temos de eles tornam-se leis e por isso tornam-se prescritivos e as pessoas devem segui-los, mas eles são ah, primariamente uma descrição da realidade. Não descrevem como é que as pessoas se comportam de facto, ok? E portanto não são descritivos disso, mas descrevem a natureza das coisas, a natureza humana, e portanto são descritivos da natureza e são prescritivos para os indivíduos. Ok? Isto é uma visão objetivista. Basta haver um. Basta haver um. Ahm, e por esse simples facto, nós podemos rejeitar o relativismo cultural. Porquê? Porque o relativismo cultural tem como valor universal a tolerância das culturas. Ora, portanto, se o relativista cultural vai-me dizer, ok, a pena de morte na tua cultura não é aceita, mas na cultura X ou Y é, e portanto deves respeitar essa cultura. Para dar um exemplo banal. Na tua cultura comes de faca e garfo, mas há outras culturas que se comem de pauzinhos, há outras culturas que se comem a mão. Tu deves respeitar essa diferença cultural. Ora, este princípio da tolerância ou é objetivo ou não é objetivo. E se é, se não é objetivo, então para que é que eu hei de querer saber disso? Ah, Pode ser subjetivo ou pode ser cultural, não é relativo. Agora, se é cultural, entramos no problema de umas culturas que querem ser tolerantes e de outras que não querem ser tolerantes, e como é que uma cultura se preserva quando está aberta a toda a diferença, incluindo aos que não respeitam a sua própria diferença. E se é subjetivo, não entra para aqui. Agora, se é objetivo, então o relativismo autorrefuta-se. Ok? Portanto, o relativista cultural, contrariamente ao que diz o manual, portanto, ou melhor, o manual coloca esta tolerância como uma característica-chave dos, da, do relativismo. São quatro as características-chave. A primeira é que os factos morais são definidos por cada comunidade, cultura. A segunda é que nenhuma cultura tem um estatuto especial em relação às outras. Portanto, isto é essencial. Ou seja, o facto de o que é que distingue cada cultura definir os seus valores morais e estar bem assim, ou haver uma cultura do qual, ou haver uma coisa certa em si mesma, desculpem, objetiva, e depois as culturas variam, mas umas estão certas e outras estão erradas, né? Que seria a visão objetivista. As culturas variam. Bom, há coisas que são dependentes da cultura, se nós comemos de faca e garfo, ou se comemos de pauzinhos ou à mão, isso depende da cultura. Se usa ou não chapéu dentro de casa, né? Isso depende da cultura. Mas há coisas que não dependem. Portanto, as culturas podem estar certas e erradas, pode haver progresso moral, etc. Ora, isso seria objetivismo. Portanto, o relativismo eh, depende desta ideia de que não há culturas melhores do que outras. Né? Porquê? Porque ser melhor ou pior é um valor, mas o que define o valor é a própria cultura. E, portanto, não há valores morais absolutos, é a terceira característica. E a quarta, que se segue desta, é que se deve praticar a tolerância. Portanto, porque a minha cultura não é melhor do que a outra, eu devo tolerar todas as culturas. Ora, mas que eu devo tolerar a um chamado à ação, né, deve-se fazer isto, como eu dizia, ou isto é subjetivo, ou é objetivo, ou então é só uma imposição cultural relativa. Qual é que seria o problema com o subjetivismo? É que o subjetivismo é um apelo à irracionalidade. Ou seja,
quando eu digo que a realidade não tem valores em si mesmo, as coisas não são certas e erradas, boas e más, e repito, não, ou seja, não é que eu tenho que achar que tudo está numa hierarquia de valor e que do Mozart ao Kim Barreiros, todas as músicas têm que estar ordenadas por uma métrica objetiva. Não é isso que se está a falar. Ah, a questão não é essa. Mas que haja pelo menos um. Ou eu acho que há pelo menos um, por exemplo, violar crianças de 2 anos. Eu acho que isto é errado. Se eu, se eu achar que isto é subjetivamente errado, significa, eu não gosto, não vou fazer isto. Isso causa-me impressão. É como ver sangue. Que nojo. Agora, não é porque eu não gosto de ver sangue que acho que não devem haver cirurgiões. Portanto, também não é por eu achar, de me fazer impressão a ideia de violar crianças de 2 anos, que eu deveria achar que as pessoas não deviam fazer isso. Isto é perspectiva subjetivista. A perspectiva objetivista é, há pelo menos uma coisa que é errada. Ok, já enfatizei isso. Ahm, o que eu quero enfatizar agora é a irracionalidade que decorre, que se segue, do subjetivismo moral, que é o seguinte: se todos os valores são subjetivos, ou seja, sou eu que os imponho na realidade, eles não estão de si na realidade, então o que acontece é eu não tenho um critério objetivo para guiar as minhas ações. As minhas ações devem guiar-se porque, ah, pelos meus valores, né? O próprio manual dizia isso, são aquilo que eu valorizo. Eu atribuo valor, maior importância e, portanto, na minha consideração, por exemplo, atribuo importância à família, atribuo importância à honestidade, à justiça, atribuo importância à humildade e, obviamente, a Deus. E, consoante as coisas a que eu dou valor, eu ahm, organizo a minha vida e ajo. Ora, a perspectiva objetivista vai nos dizer: bom, a realidade é de tal maneira, agora a tua missão é descobrir o valor que está nas coisas, descobrir qual é que é o valor real que as coisas devem ter, organizar as coisas, ok. O meu tempo livre não é tão importante como ah, cuidar da família, por exemplo, né? Jogar Playstation não é tão importante como rezar. Agora eu descubro o valor que está realmente nas coisas e tendo em conta esse fundamento real objetivo, eu, tendo em conta isso, ou é nisso que eu fundamento a minha conduta, a maneira como eu me comporto. E isto é um ser racional, é capaz de distinguir o certo do errado, e o que é certo, o bem deve-se fazer, o mal deve-se evitar, bora lá. O subjetivista não tem isto, né? Tem, não gosto disso. Ou seja, depende inteiramente da sua subjetividade, não há lugar para melhorias, não há lugar para progresso. Pode haver mudança pura, portanto, eu antes achava que copiar nos exames era ok, agora isso causa-me repúdio, mas foi só uma mudança, não foi uma melhoria, não foi um progresso. Porquê? Porque não há fundamento objetivo. E porque não há fundamento objetivo, não há fundamento para as minhas decisões. Se não há fundamento para as minhas decisões, então a vida não tem sentido. As minhas decisões não têm sentido. Não há um motivo pelo qual eu deveria preferir estudar, arranjar um emprego, casar, sustentar a minha família. Porque é que eu devia preferir isso a ser uma criança para sempre a jogar Playstation, a comer pizza e a cometer outra série de pecados que não vou mencionar? Porquê? Né? Se a realidade de si as coisas não têm valor intrínseco, se o valor é sempre dado, imposto por mim, hierarquizado por mim, porquê? O que é que, o que é que justifica uma coisa em vez da outra? É esta a questão. Ahm, e portanto, quando nós conseguimos ver no relativismo que fiz uma crítica interna, ok? Portanto, há uma inconsistência interna no relativismo. Porquê? Porque se diz as culturas são todas iguais e, portanto, devem todas ser respeitadas, mas isso já é uma exigência objetivista. Ahm, e aqui no subjetivismo eu apontei para uma. eh, Não é que é uma. Eu não apontei para uma incoerência
interna, ou seja, não há ali uma contradição lógica em dizer que haverá, já lá vamos, em dizer que, bom, cada um segue os seus caprichos e portanto somos subjetivistas e somos nós que impomos, pronto. Mas isso é uma coisa que quando nós dizemos: isso depende, cada um é que sabe de si", isso pode soar bem, mas quando nós olhamos com um bocadinho de distância para a realidade, não é, nós vemos: isto não faz sentido nenhum", porque nós não temos maneira de distinguir entre como é que se deve seguir a vida e como é que não se deve seguir a vida, ok? Portanto, vejam, para nós sermos objetivistas, nós nem temos de saber quais é que são os valores objetivos, como é que se descobrem valores objetivos, como é que os valores são objetivos, nós não temos de saber nada disso, nós só temos de ter esta crença, acreditar nisto, não tem valor, aqui não tem sentido religioso a crença, acreditar nisto, assentir a isto. Há coisas que são objetivamente melhores do que há valor na realidade e agora devo descobri-lo e não inventá-lo. Ok? Qual é que é a crítica ao dinamismo interno que se pode fazer ao subjetivismo? Seria, é que o facto de eu ter certas inclinações, se elas são aleatórias ou se elas têm a ver com o desenvolvimento da espécie, isso não interessa. Mas o facto de eu ter certas inclinações não implica que eu as deva seguir. Ok? Portanto, ahm, o facto de eu ter repúgnio por a ideia de uma criança de 2 anos a ser violada de si, não implica que eu não deva fazer isso. Tal como eu ter repúgnio de brócolos não significa que eu não devo comer brócolos. Ou a partir de não gostar de trabalhar, não significa que eu não deva trabalhar. O princípio geral aqui é que de uma coisa sem valor moral não se segue valor moral. Né? Ou seja, se eu digo a realidade não tem valor moral, ok. Mas aquilo o facto de eu sentir repúdio ou não por uma coisa ou atração é uma realidade, certo? O subjetivista está a querer dizer a realidade não tem valor moral, exceto esta realidade que é aquilo que eu sinto. Bom, então temos uma contradição interna. Ou eu digo que a realidade tem valor em si, ou digo que a realidade não tem valor em si. Não posso dizer que a realidade não tem valor em si, exceto esta realidade que eu determinei arbitrariamente. Ok? E é esta a crítica que nós temos de fazer ao subjetivista, uma crítica ao seu dinamismo interno do subjetivismo, que diz a realidade não tem valor moral, menos esta realidade. Ok? Porque, recapitulando, se os meus impulsos, seja meus de sobrevivência ou não me interessa se vem do desenvolvimento da espécie, se os meus impulsos, as minhas intuições, hum, o que nós quisermos, não têm em si, ou têm valor em si, ou não, valor moral em si, ou não têm valor moral em si. Se têm, então somos objetivistas. Se, tal como há bocado, devemos ser tolerantes no relativismo se tornou uma coisa objetiva, devo seguir os meus impulsos, tornou-se uma coisa objetiva. Ou tem valor objetivo, ou as minhas intuições, etc., têm um valor moral ou não têm. Se têm, somos objetivos. Se não têm, não há nenhum motivo para eu seguir. Ok? Onde não há valor moral, não se tira valor moral. O valor moral do nada, nada vem, portanto as coisas não aparecem do nada, o valor moral de uma coisa não vem do nada. O facto de eu gostar mais hum, de Mozart do que gosto de Kim Barreiros não significa que eu devo ouvir mais Mozart do que Kim Barreiros. De si não significa nada. Ok? Portanto, é isto. Aqui temos uma crítica interna ao subjetivismo. Portanto, se há questões, dúvidas, inquietações, usem os comentários, estão à vontade. Repetindo nesta série, do secundário ao primário, nós vamos seguindo o programa
da filosofia do secundário em Portugal. Eu vou apresentando os conteúdos desse programa com críticas, com uma perspectiva iluminada pelo tomismo. Vou criticando estas coisas. Hum, um- uma recomendação de leitura para quem está interessado nisto. Bem, para São Tomás, para aprofundar a perspectiva de São Tomás, ah, bom, é a segunda parte da Suma Teologia, em especial a primeira parte da segunda parte, em que São Tomás trata dos princípios da ética, e o comentário ah, à ética de Aristóteles, a ética nicômaco. São esses os dois sítios para ver em São Tomás. Para ver em tomistas, bom, não faltam manuais de comentários à Suma. Eu recomendo ah, para o tema da ética, ok, em geral, Joseph Pieper. Vejam o que o Joseph Pieper escreveu. E Jacques Maritain. Ok, o Jacques Maritain tem um livro, eu nunca sei se são 9 ou 7. Ele tem um livro, 9 lições, eu acho, de metafísica, ou filosofia do ser, e outro, 7 lições de moral. Eu recomendo vivamente esse, já que a Maritain tem muitas outras, sobre lei natural, em específico, etc. Sobre esta questão em particular do subjetivismo, relativismo, objetivismo e uma fundamentação da moral, uma perspectiva não especificamente tomista, mas em linha com a perspectiva tomista, qualquer tomista pode aceitar, qualquer católico pode aceitar, e bastante mais acessível, é do C.S. Lewis, Clive Staples Lewis, professor em Oxford, primeiro de filosofia, foi professor de filosofia, fellow de filosofia em Oxford e depois de literatura, um, e formado nas duas. Então é uma pessoa com credibilidade, não é que é um poeta que disse umas coisitas de ética, é uma pessoa com credibilidade. No seu livro Mere Christianity, Mero Cristianismo, ou Cristianismo Puro e Simples, eu julgo que é o primeiro capítulo em que ele fundamenta a moral. Isto pode-se encontrar o audiobook online no YouTube gratuitamente, e até as próprias conferências que ele deu. O livro baseia-se de conferências de C.S. Lewis. Mere Christianity e A Abolição do Homem, The Abolition of Man. Ah, eu julgo que em especial o primeiro e o segundo capítulo. Mas o audiobook todo deste deve ter, não sei, menos de 1 hora. Então, este aqui é um livrinho muito fininho e o outro também é só o primeiro capítulo que eu me refiro. Portanto, são leituras breves, fáceis, simples, bem explicadas, bastante intuitivas. São essas as minhas recomendações. E bom, muito obrigado pelo vosso tempo. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado em Sua Mãe, Maria Santíssima. Santo Tomás de Aquino, rogai por nós. Muito obrigado e até à próxima.